Deus, aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Amém. Você está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Glórias a Deus. Olha para esse irmão bonito que está do lado. Diga para ele: que bom que você veio. Que bom que você veio. Não, irmão, sem falsidade. Diga mais forte: que bom que você veio. Que bom que você veio. Glórias a Deus. Agora em frente de Deus. Meus irmãos, livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14 e versículo de número 18. Livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14 e verso de número 18. Glórias Aleluia. a Deus. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levante, e de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você pode repetir comigo esse verso de número 18? No 3, bem forte para Jesus. 1, 2, 3. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glórias a Deus. Pode se sentar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero externar em minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade de mais uma vez estar aqui sobre esse altar para pregar a palavra do Senhor. Eu a Deus pela vida do amigo, pastor Tiago, pelo convite, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Luciano, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu disse que por pastor Diego, eu não sei se eu vou conseguir pregar com uma explosão, porque na verdade ontem eu passei por um momento muito difícil, a qual me deu um início de infarto. Eu achei que ontem eu iria morrer, mas Deus me deu graça, fui parar no hospital, e a única coisa que o diabo gritava no meu ouvido era: você vai morrer. Mas aquele que tem credibilidade com Deus, Aleluia. alcança a misericórdia. Glória a Deus. Eu estou medicado, eu estou com um pouco do meu corpo mole, estou um pouco com fraqueza, mas o Espírito Santo vai me dar graça aqui nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Meus irmãos, em Atos capítulo de número 9, versículo de número 1 em diante, a Bíblia vai nos relatar que Saulo, antes de se tornar Paulo, ele vai ter um encontro com Jesus a caminho de Damasco, e sabemos nós que depois desse encontro a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. Sabemos nós que quando Saulo estava caminhando para Damasco, a Bíblia vai deixar bem claro que veio uma luz resplandecente sobre a terra. Quando essa luz resplandecente desce sobre a terra, que era o próprio Jesus, através dessa luz, a Bíblia vai dizer que Saulo, ele fica cego durante 3 dias. Só que me chama a atenção é que como Saulo está caminhando com Jesus, aparece Jesus, ele vai dar uma direção
para Saulo. Jesus ele manda Saulo ir a uma rua chamada direita da casa de Judas. Saulo ele vai ter a sensibilidade, faz aquilo que Jesus tinha ordenado. Quando Saulo entra na casa de Judas, Deus agora vai bradar o coração do profeta Ananias. E Deus vai dizer: Ananias, levanta-te e vai à rua chamada direita. Procura por um homem que se chama Judas, porque lá há um servo meu que se chama Tarso de Saulo. E quando você chegar lá, Ananias, a primeira coisa que você vai fazer não é pegar na mão dele. A primeira coisa que você vai fazer não é abraçar ele. E digo mais, Ananias, quando você vê esse homem que se chama Saulo, ele vai estar orando. O que me chama a atenção é que Saulo, mesmo cego, mesmo no momento que ele perde a visão, ele não deixa de buscar a presença do Senhor, ele não deixa de orar, ele não deixa de clamar. Só que sabemos nós, irmãos, que quando Deus brada o coração do profeta Ananias, Ananias não está entendendo, porque sabemos nós que Saulo, ele perseguia os crentes, ele não gostava dos crentes. A intenção de Saulo era acabar com a vida dos crentes, principalmente aqueles que seguiam a Jesus, principalmente aqueles que seguiam a doutrina de Jesus. Sabemos nós aqui que bem verdade é que Saulo está sendo totalmente usado pelo inimigo, possesso pelo inimigo. Só que agora Deus levanta o profeta Ananias para retirar todo o mal que estava sobre a vida de Saulo. Só que tem um porém, para Ananias colocar as suas mãos, para Ananias tirar todo o mal que estava na vida de Saulo. Sabemos nós que era necessário Ananias estar cheio da presença de Deus. Aleluia! Era necessário Ananias estar cheio da presença de Deus. Era necessário Ananias estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu te faço uma pergunta nessa noite: se Ananias não tivesse cheio da presença, se Ananias não tivesse cheio do Espírito Santo, você acha que Saulo tinha voltado a enxergar? Você acha que o espírito maligno que tinha tomado a vida de Saulo tinha retirado da vida dele? De forma alguma, irmãos. Por quê? Porque o inimigo, irmão, ele nunca vai obedecer quem está vazio. O inimigo nunca vai obedecer quem não obedece à voz de Deus. Verdade. O inimigo nunca vai obedecer quem não fica no centro da vontade dele. O inimigo nunca vai obedecer quem se posiciona não perante o homem, mas perante a Deus. Porque não adianta eu me posicionar perante o homem e não me posicionar perante o Senhor. Não adianta eu me posicionar perante o meu pastor que me vê todo dia na igreja e não me posicionar perante ao Senhor. Agora Ananias, ele era diferente. Ele se posicionava perante o homem, mas ele também se posicionava perante o Deus. Isso eu vou te dizer. Ananias, ele era diferente. Ele se posicionava perante o homem, mas ele também se posicionava perante a Deus. Ele se posiciona perante a Deus. A intenção do inimigo é fazer você desviar do caminho do Senhor. Quem se posiciona perante ao Senhor, a intenção do inimigo é tirar você do caminho do Senhor. Porque Satanás sabe que um homem que se posiciona perante ao Senhor tem credibilidade com ele. O inimigo sabe, eu estou sentindo Deus, que quando o homem, irmão, se posiciona perante
temente ao Senhor tem credibilidade. Prova disso, eu te provo na Bíblia. Lembra da mulher, da viúva de azeite? Ela não se posiciona perante os credores, mas ela se posiciona através de um profeta que tinha credibilidade com Deus. Irmão, com um testemunho aqui que ela não gosta de pedir ajuda para o homem, porque o homem, quando você pede ajuda para ele joga na tua cara. É por isso que tem momento na nossa vida, Lucas, que Deus tranca até o coração do homem, para o homem não ajudar, porque o homem em si, ele se vangloria. Só conseguiu porque eu ajudei, só chegou lá porque eu indiquei. Só que Deus nessa noite está dizendo: você não vai pedir ajuda para a terra, porque o céu já está. E quem pede ajuda para o céu tem resposta. Glória a Deus. Ananias chega lá, ele coloca as mãos sobre Saulo. Ananias, gente de Deus, ele está tão cheio, tão tomado, Glória a Deus. que a Bíblia diz que a escama que estava sobre os olhos dele caiu. É, Deus. Ele volta a enxergar. E sabe qual é o mais importante? É que quando Ananias estende as mãos, a Bíblia vai dizer que Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe qual é o legal do Evangelho? É que você pode até chegar vazio, Verdade. mas quando o homem de Deus se abraça, Aleluia. você fica cheio. Glória a Deus. Olha isso que aconteceu com Saulo. Aí Jesus vai dizer: Saulo, a partir de hoje você não vai chamar mais Saulo, você vai chamar Paulo. Verdade. Só que agora Deus vai confundir o povo, porque o homem estava matando os crentes, perseguindo os crentes. Agora o homem vai andar com o crente. Aleluia. O homem perseguia os crentes, matava os crentes, agora vai andar de mão dada com os crentes. Aleluia. Sabe o que ele vai fazer? Ele não volta para Jerusalém, ele vai pregar na sinagoga, em Damasco, e está cheio de incrédulo no culto. Esse aí não era aquele que estava perseguindo os crentes, matando os crentes. Só que Deus disse para Ananias, porque Ananias vai criticar, vai questionar. É verdade. O Senhor vai levantar esse homem, o Senhor vai usar esse homem. Vou falar baixinho. Quando Deus quer levantar alguém, irmão, Ele não pergunta a opinião de ninguém, Ele levanta quem Ele quer. Verdade. Aleluia. Se fosse por mim e por você, nem aqui nós estávamos. Nós estávamos na bagunça, nós estávamos na fora, nós estávamos no pagode, nós estávamos no forró, nós estávamos enchendo a cara de cachaça. Só que tem porém, quando nós fomos para Jerusalém, glória, eu estou sentindo a graça aqui, aleluia. Quando nós vamos para Jerusalém, meu amigo de Deus, o pregador pregou uma palavra cristocêntrica, nós entendemos o preço que foi pago na cruz do Calvário. Nós entendemos quando Jesus bradou, dizendo: tetelestai, está consumado. Nós entendemos que o véu rasgou de cima a baixo. Nós entendemos que tinha gente melhor do que nós. Nós entendemos que tinha gente mais bonita do que nós. Nós entendemos, pastor Diego, que tinha gente que tinha mais conhecimento do que nós. Mas fazer o quê? Se a graça te alcançou, mas fazer o quê? Se Jesus olhou para ti e disse: eu vou escolher ele, eu vou levantar. Glória a Deus.
acredita que não foi nós que escolheu a Deus, É verdade. mas foi Deus que escolheu a nós. Aleluia. Vou falar baixinho. Querendo ou não, quem gosta de você ou não vai ter que engolir você. É verdade. Lucas, se nem Jesus agradou todo mundo, É verdade. É verdade. o homem, irmãos, ele é muito ingrato. Quanto mais você ajuda, mais ele fala mal de você. É verdade. Quanto mais você estende as mãos, mais ele fala mal de você. É, Deus, é verdade. Paulo agora está cheio do Espírito Santo. e o povo está criticando. Porque o povo estava preferindo ver ele caído do que ver ele de pé. Vou de novo. O povo estava preferindo ver ele caído do que ver ele de pé. É verdade. Só que tem um porém. Quando Deus levanta Pedro e João, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta-te Glória a Deus. e anda. Aleluia. Vou falar baixinho, Isa. É por isso que tem muita gente, irmão, que não gosta de você. É por isso que tem muita gente que fala que é cristã, mas quando passa do seu lado, te vê no supermercado, vira a cara para você, não te cumprimenta. Sabe que é isso? É porque não entendeu o amor do Evangelho. Ô glória! Se nós que somos cristãos, em vez da gente querer matar, nós tem que dar vida, pastor Diego, para quem está morto. Se nós que somos cristãos, nós tem que entender que quem caiu, nós não tem que passar por cima, nós tem que estender as mãos para levantar. Aleluia! Sabe que eu entro nessa geração? Eu não estou falando mal de pregador, mas tem uns pregadores aí que está começando agora. Aleluia, não está preparado, não está estruturado, e está querendo matar a chamada de quem, aleluia, já tem testemunho, de quem Deus já quebrou no meio, de quem Deus já rachou, e está querendo queimar a chamada. Mas eu tenho uma notícia para dar. Quem tem chamada de Deus pode levantar quem for, não vai parar. Glória a Deus. Aleluia. A inveja, já que eu não prego, ele também não vai pregar. Ô pastor, não chama ele para pregar aí não. Eu amo isso, porque é aí que chama. Verdade. Não entende, irmão? Ninguém pede para estar aqui por causa da responsabilidade que é isso aqui. É, Jesus. Fiquei um mês, irmão, sem agenda. Fiz um propósito, Deus, eu não quero mais. Pastor Diego me chamou e falei, pastor, para de pegar agenda. Só que o escolhido não tem direito de escolha. É, Deus. Deixa um mês sem pegar a agenda. Jesus entrou no meu quarto 5 horas da manhã. Ou você vai pelo amor, ou tu vai pela dor. Verdade. Pergunta: onde eu estou hoje? Glória a Deus. Chegou ontem, irmão, o diabo queria me matar. É verdade. A única voz que eu ouvia ontem: você vai morrer. E a única coisa que eu sabia fazer era chorar. A minha família chorando, desesperada. Falei, meu irmão, liga para minha filha que eu quero falar com ela. Eu achei que eu ia suportar a dor que eu estava sentindo dentro de mim. Só que aí eu fui entender o que Deus estava dizendo para mim: ou você fica na minha presença, ou eu vou permitir o diabo te matar. Paulo está pregando e o povo criticando.
Só que Paulo não está dando bola para as críticas, porque ele entendeu o encontro que ele teve com Jesus. Pega isso aqui. Paulo não está dando bola para as críticas, porque ele entendeu quem chamou ele. E quando a gente entende quem chama, Paulo entendeu que quem iria sustentar ele não era a terra. Verdade. Porque a chamada não vem de baixo. É, Deus, é verdade. A chamada vem de Cima. Paulo entendeu o encontro que ele teve. Porque quando nós temos encontro com Deus, a nossa vida muda. É verdade, Deus. Transforma. Aleluia. Paulo começa a pregar. O ministério dele agora expande. E ele vai fazer uma viagem missionária. Vai à cidade de Éfeso. E nessa cidade, pastor Diego, ali havia uma estátua. Agora se chama de Ana. O povo adorava ela. Escuta. Verdade. Começa a pregar agora aquilo que eu li. Uma estátua que se chama de Ana. O povo precisava de um milagre e até ela. O povo precisava de uma cura e até ela. O povo exaltava essa estátua. Só que, porém, ela não falava. Ela não ouvia. Só que do outro lado, quem estava pregando? Paulo. Verdade. Você vai pegar isso aqui. De um lado, tinha a fila da revelação. Do outro lado, tinha a fila de quem gostava de ouvir a palavra. Aleluia. Você viu? O povo da revelação chegava no culto e ficava do mesmo jeito. Verdade. O povo que gostava de ouvir a palavra, ouvia a palavra e dizia: eu quero aceitar esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo estava ganhando alma. E Satanás estava totalmente perturbado. O inimigo agora vai se levantar. Se a gente não dá um jeito, já estou encerrando. Se a gente não dá um jeito, esse homem vai ganhar muita alma para Jesus. Verdade. Se a gente não parar o ministério dele, nós vamos pegar essa estátua e jogar fora. Verdade. Já sei. Eu imagino os incrédulos, os filisteus, os carnudos, Verdade. os ímpios, fazendo a panelinha. É, Deus. Se tem uma coisa que Deus ama fazer, é tratar com panela. É verdade. Vamos fazer uma reunião aqui. Eu imagino a reunião. Vamos mandar prender Paulo, porque ele está pregando demais. Edmilson, Paulo é preso em uma casa, prisão domiciliar. Verdade. Só que, porém, ele não deixa de pregar. Aleluia. Vou de novo. O homem é preso, mas ele não deixa de pregar. Ah, E tem gente dando desculpa para não pregar. é verdade. Paulo vai escrever uma carta. Nós lemos o versículo de número 14. Desperta, ó tu que dorme, Aleluia. e levanta-te entre os mortos. Sabe o que Paulo está dizendo? O meu Jesus não habita no meio dos mortos. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? O povo está se corrompendo. Uma hora adorava Deus de Israel e outra hora adorava Diana. E Deus não divide a glória dele com ninguém. É verdade. Aleluia. Ele saía do lado de fora para entrar do lado de dentro, mas ficava morto no culto.
Verdade. Ficava estacionado. Mas por causa do encontro que Paulo teve, Paulo está ensinando. Eu tive um encontro tão forte com Jesus, que a luz que resplandeceu na minha vida não permite eu ficar parado. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é para crente pentecostal. Verdade. Isso aqui é para crente que não consegue ficar parado no culto. Aleluia. Isso aqui é para crente que não consegue ficar com a boca fechada no culto. Porque sabemos nós, pastor Diego, que tem crente que sai lá do lado de fora, vem pro lado de dentro, mas fica estacionado no culto, fica parado no culto, fica gelado no culto, se relar nele, pega até gripe de tão gelado que ele tá, de Deus. Mas aqui não. Pai, oh glória, aqui eu prego todo ano. Se eu pudesse, eu pregava todo dia, mas o neguinho não pode. Mas quando eu venho pregar aqui, eu não vejo neve cair nessa igreja, eu não vejo gelo cair nessa igreja, mas eu vejo a graça, eu vejo fogo no Espírito Santo. Onde tem fogo no Espírito Santo, alguma coisa tem que acontecer no culto. Aonde tem barulho de glória, alguma coisa tem que acontecer no culto. Aonde tem barulho de aleluia no culto, alguma coisa tem que acontecer no culto. Foi por isso que hoje disse para Maria: Maria, quem você procura entre os mortos? Aquele que está vivo. Eu tenho uma notícia para dar para alguém aqui hoje. Os mortos ficou em casa assistindo o Fantástico, mas os vivos, diga para alguém, me ajuda a pregar, que eu estou querendo de Deus. Sacode a mão dele, deixa ele dormir não. Agora meu negócio já está na cara do pastor Diego, mas segura mais um pouquinho. Sacode a mão dele, vê se ele está vivo, vai. Se ele estiver morto, ele vai ficar de boca fechada. Mas se ele estiver vivo, ele vai fazer barulho e o diabo não gosta, vai. Está liberado agora de hoje. Pastor Luciano, liga de volta. Sai pra lá, Satanás! A igreja vai Aleluia. pergunta pra ele se voltar morto. Tá morto. Aleluia. Ó, eu encerro aqui nesse versículo. Glória a Deus. Aleluia. O povo uma hora adorava o nosso Deus e outra hora adorava uma estátua que se chama Diana. Verdade. Na mente do inimigo, meu amigo Lucas, se nós prender Paulo, ninguém mais vai pregar. É verdade. Se nós prender Paulo, não tem mais mensagem de Deus aqui. É, Jesus. Edmilson, escuta isso aqui. Paulo está dentro de uma casa, preso. Porém, a boca dele estava aberta. É, Deus. Sabe o que é o propósito do inimigo na minha e na tua vida? É acorrentar as nossas pernas, Verdade. é acorrentar os nossos braços, É, Deus. é acorrentar nossas mãos. Só que ele sabe que não pode prender a nossa boca. Aleluia. Ele sabe que ele não pode prender a nossa boca. Glória a Deus. Irmãos, crente cheio do Espírito Santo não consegue ficar com a boca fechada. Verdade, aleluia.
Glória a Deus. Você está em casa, está adorando. Aleluia. Lavando a louça, está adorando. Glória a Deus. Está no culto, está falando em línguas estranhas. Verdade. E o que está na carne, olha para você e diz: que língua é essa? É porque nunca teve encontro com o Espírito Santo. Aleluia. Eu duvido você ter um encontro com Deus e você continuar com a vida da mesma forma. É verdade. Aleluia. Eu encerro aqui nesse versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Vou falar baixinho, vai doer esse aqui um pouquinho, pastor Luciano. Tem gente que pega esse versículo e fala: eu posso beber, eu não posso embriagar. Meu Deus. Verdade. Eu posso beber, eu não posso embriagar. Sabe o que Paulo está dizendo? Você não precisa de vinho para ser feliz. É verdade, Jesus. Meu Deus. Careca, arrepiou agora, Deus. Você não precisa de beber para sorrir. É verdade. Pastor Diego, os ímpios falam que nós é preso. Ah, mas crente não pode isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode isso, crente não pode ir em tal lugar. Sabemos que nós temos que ter limite de certas coisas, mas se eu te provar que nós somos livres, Meu Deus. É, Deus. se você pegar um ímpio que pega e falar para ele: você consegue sair da cerveja? Ele vai para você, vai falar: não. Verdade. Você consegue parar de fumar? Ele vai para você e vai falar: não. Então quem é preso? Eu ou você? Meu Deus. Verdade. Aleluia. Preso não somos nós. Verdade. Preso é quem está sendo totalmente escravo por Satanás. É, Deus, é verdade. É verdade. Eu paro aqui, senão eu vou empolgar. E seja vós cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que o ímpio faz para encher o vazio da alma? É ir lá na adega final de semana, Verdade. comprar cachaça, comprar uísque. Ele bebe de Deus, É verdade. enche a cara, tem aquela felicidade momentânea. Verdade. Quando coloca a cabeça no travesseiro, o dia amanhece, tá de ressaca e o vazio continua. É verdade. E o justo tá na prova, tá morrendo de Cristo. Aleluia! Meu Deus do céu! O justo é diferente! O justo não precisa descer na beca! O justo não precisa descer no boteco! O justo não precisa descer no bar! O justo não precisa descer na garrafa! O justo desce! Aleluia. Glória a Deus. É, Deus. Se coloca de pé. O justo desce na oração. Vamos orar? Culto de ceia. Coloca a mão no teu coração. Isso, você pode louvar um pouco? Fazendo um favor? Curva a sua cabeça. Busca a presença dele hoje. Se porventura você magoou algum irmão, pede perdão para ele. Se porventura você está com vontade de abraçar algum irmão, abraça ele nessa noite. Soberano Deus, é no nome do teu filho amado, Senhor, que
que nessa noite estamos aqui te adorando, te exaltando, te glorificando. A tua palavra foi ministrada, foi pregoada. A minha oração, Deus, é pedindo para o Senhor continuar abençoando a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Agora cedo e me renova a força que hoje, restaura a força que hoje, agora cedo e me toca as vidas aqui hoje. Ouve tua palavra, Visita a casa aqui hoje. com suprema exaltidão. Visita a família aqui hoje. Agora sério e me canta. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, todo-poderoso. Nessa noite, Espírito Santo, como a tua palavra foi ministrada nessa noite, como a tua presença é real sobre o nosso meio, Espírito Santo, como o Senhor usou o teu servo, o teu filho amado, para transmitir essa palavra do alto do céu, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. É momento de nós estar ceando, é momento, Senhor, de nós estar, Senhor, mais uma vez, Senhor, sim, Senhor, celebrando a tua ceia, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos cobre com a tua graça, com a tua glória, como foi dita a tua misericórdia, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos, porque quem escolhe é o Senhor, Espírito Santo, e muitas vezes quem decide somos nós, mas muitos, Senhor, vem pelo amor, mas pouco, Espírito Santo, vem pelas dores, Espírito Santo, porque o chamado, Senhor, é para obedecer, fazer a tua vontade, a tua obra, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões, Senhor. É momento, Senhor, da celebração, é momento da tua ceia, Espírito Santo. Permanece sobre o nosso meio, Senhor, cada dia mais, que a comunhão entre os irmãos, entre o Senhor, Espírito Santo, permanece sobre as nossas vidas, Senhor. E eu creio, Senhor, no teu poder, na tua graça, na tua glória, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja confirma dizendo: Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe o nosso irmão, o pastor Leonardo. E aí ele falou que não deu lugar, hein? Imagina se tivesse dado, hein? Eita glória! E já vamos marcar para o mês que vem. Amém, glória a Deus. Eu gosto dele porque é um homem de Deus, um homem que sempre acompanhei e sempre está fazendo a vontade de Deus, não mede esforço, levante em cima de levante, e mesmo assim está fazendo a obra de Deus. É um guerreiro como todos nós, irmãos. Está ali exposto na obra, um está ali cobrando, está ali, muitas vezes está exposto para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Olha o óculos aí, ó. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos estar ceando, depois nós estamos dando um agradecimento. Queria dar mais tempo para ele, né? Mas começando a ceia, não teve como. Amém? Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, perdão. Capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, vamos estar ceando. Todos encontraram? Amém, Jesus. Vamos estar lendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vós entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Está aqui o pão, na mão da nossa irmã Andréia, está apresentando. E tendo dado graça, partiu e disse: Isto é meu corpo, fazei isso em memória de mim. Perdão, isto é meu corpo. Deixa eu perder aqui. Porque recebi do Senhor também vós entreguei, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. Vamos estar orando, intercedendo pelo pão. Estenda as tuas mãos para cá. Estenda as tuas mãos, vamos estar orando pelo pão. O pão que muitas vezes foi feito pela mão do homem. Minha mãe fez o pão, mas após nós orar e interceder, não será somente o pão, mas será o corpo de Cristo que foi partido por mim e por vós. Naquele momento que Ele sofreu por mim e por você, naquele momento que Ele pagou o preço para mim e para você, estamos nesse momento celebrando a ceia do Senhor. Amém? Estenda as tuas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, todo-poderoso, nessa noite está aqui, Senhor, o pão sobre a mão da tua serva, da tua filha, Senhor.
Estamos orando e intercedendo que não será somente o pão, mas o teu corpo, Espírito Santo, a ceia, aonde o Senhor nos preparou esse momento de estar aqui sobre a tua casa, Senhor, aonde foi partido na cruz pelas nossas vidas, para hoje nós ter essa oportunidade, Senhor, como o Senhor entregou a tua vida pelas nossas vidas, Senhor, como o Senhor entregou o teu corpo, Senhor, pelas nossas almas, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Estamos orando pelo pão, Senhor. Abençoa, Espírito Santo, que não seja, Senhor, somente o pão, mas seja o teu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja confirma dizendo amém. Amém. Versículo 24 diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória, fazei isto todas as vezes que beber em memória de mim. Está aqui o cálice, o suco de uva feito pela mão do homem. Após nós orar, não será somente o suco de uva, mas o cálice do Senhor, a nova aliança do Senhor, o sangue do Senhor que nos purifica e nos lava dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estenda as tuas mãos. Convido o nosso pastor Leonardo a fazer essa oração pelo cálice. Soberano Deus, eterno, poderoso Pai, aqui está esse suco, meu Deus, que simboliza o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu quero te pedir, Senhor, que através dele, o Senhor, meu Deus, possa renovar as nossas forças, para que nós, meu querido, possa continuar firme, de pé na tua presença, na tua graça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Amém? Porque todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por isso que aquele que come o pão e bebe do cálice do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo para si. Eis que a razão porque há entre muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando formos reunir a comer, esperais uns pelos outros. Amém? Amém. O pão, o cálice, do mesmo lado aqui. Você que está na comunhão com o Pai, pega, vamos estar ceando, porque a Bíblia diz: não é eu, não é você, não é ninguém para julgar um ao outro. Examine-se, a Bíblia diz, a si mesmo. Eu e você temos que examinar se você está apto para estar ceando com o Senhor, pedir perdão, misericórdia, esteja na comunhão com o Pai. A igreja temos que estar em comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo.